Daí, minha gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar pra vocês essa maquiagem que tem sido super trend entre a nossa querida Kylie Jenner. Essa make pêssego tem sido a sensação e hoje eu vou ensinar pra vocês como com produtos baratinhos com que você tem em casa fazer a mesma reprodução. Então eu vou começar com a pele do mesmo jeito que eu começo praticamente todas as outras, que é usando esse primer iluminador da Vult apenas nos pontos de iluminação do rosto, porque além de primer, ele é iluminador. Depois, com uma base mate da Mary Kay, eu vou aplicar ela em toda a minha pálpebra para que ela fique num tom neutro e primifique a minha sombra. Então, o que eu vou começar? Vou começar utilizando um tom de marrom médio, aplicando apenas no canto externo. Você esfuma super bem, adiciona outros tons de marrom, se for o caso, porque a gente quer dar um degradê. Como essa maquiagem é pêssego, eu não vou utilizar tons de preto para fazer a maquiagem, então você pode dar aquela escurecida com outros tons de marrom. Para pigmentar bem essa sombra, eu vou passar um primer só no canto externo, até o meio do meu olho, na linha do cut, e eu vou começar adicionando na linha d'água esse iluminador da MAC Soft and Gentle. Eu vou começar acrescentando no meio da minha pálpebra esse tom de pêssego que eu encontrei numa paleta da Sephora, mas vocês podem usar o que vocês tiverem em casa. E depois eu peguei esse outro pigmento, que ele é um douradinho e ele tem um fundo pêssego, e apliquei no restante da pálpebra. Com um tom de marrom, você só vem dando uma esfumadinha, que é para desmarcar aquela linha que a gente fez do cut. Para passar o delineador, eu acho mais fácil você começar aplicando na linha da gota d'água, depois você só preenche a linha de base dos cílios e puxa uma linha auxiliar no cantinho para você conseguir puxar o gatinho, dando aquele degradê de tamanho, que é o que a gente conhece do gatinho, né? Para ficar mais bonitinho. Mas você faz do jeito que você achar melhor, mais grosso, mais fino. Se você achar ainda que a make tá muito escura ou que deu aquela perdida, né, daquele esfumado no marrom, é só pegar o marronzinho de novo e passar na linha do côncavo. Depois arrebenta nesse rímel, né? No caso, eu gosto de passar bastante rímel antes de aplicar os cílios. Então eu tô usando essa máscara de cílios da Mary Kay, que é a prova d'água, e você passa bem tanto nos cílios de cima quanto nos cílios de baixo. Eu gosto sempre de pegar esse lencinho demaquilante, que é para tirar todos os resíduos que ficam na região abaixo dos olhos. Porque eu acredito que quando você vai passar a base ou o corretivo, se tem algum resíduo, ele deixa a pele com uma aparência acinzentada. Para colar os cílios é muito importante primeiro você medir os cílios. No meu caso, o meu olho é grande, então eu só precisei cortar aquelas pontinhas de sobra mesmo do cílio postiço. Com essa cola, que eu gosto bastante, da Eye Envy, eu peguei, passei em toda a base dos cílios e esperei pelo menos uns 2 minutinhos para poder colocar no meu olho. Eu geralmente começo aplicando no meio, depois eu colo as laterais. Essa cola é branquinha, então ela acaba desaparecendo, mas é sempre importante você pegar ou a sombra ou um delineador preto e corrigir esses cantinhos brancos que ficam na base dos cílios. Depois, com esse corretivo, que é um tom rosa da Ruby Rose, eu começo aplicando só onde eu tenho as minhas olheirinhas mesmo, e eu aproveito para dar uma definida no delineador. E claro, né, onde tiver manchinhas ou espinhas, acnes, whatever, eu passo também. Eu gosto sempre de usar a esponjinha, que é para dar aquela espalhadinha, para não ficar marcadinha na hora de passar a base. Nesse caso, a base eu vou utilizar hoje é da Ruby Rose, que eu tenho gostado muito, muito, muito mesmo. A que eu uso pro meu tom de pele é a L4. Então eu começo espalhando em todo o meu rosto e no pescoço também, não esqueçam de passar no pescoço. E depois eu só dou aquela matificadinha com a esponjinha. Para fazer o contorno eu vou usar essa paletinha da Ruby Rose também. Nesse caso, essa paletinha, ela tem um tom bem cinza, então se você se incomoda um pouquinho com esse tipo de tom, eu sugeriria que você pegasse a outra paletinha deles, que tem um tom mais quente. Então você afina o nariz, as bochechas, eu gosto de passar apenas no queixo para depois ir empurrando pro maxilar. E na testa também, porque eu gosto de ficar com o rosto bem abraçadinho, assim, sabe? Como se ele fosse totalmente uniformezinho na cor e nas sombras. E depois eu esfumo com um pincel Duo Fiber. E no nariz eu gosto de esfumar com a esponjinha. Para ressaltar os pontos de iluminação do rosto, com a mesma paletinha eu vou pegar esses tons mais claros e eu vou começar aplicando na região abaixo dos meus olhos, fazendo esse triângulo invertido, a árvorezinha, né, no nariz e na testa.
no queixo e abaixo daí das maçãs na parte do nosso contorno. Com esse pincel estilo kabuki eu só vou dar aquela super esfumadona, né? E ficou isso. Como esse contorno ele é um pouco mais oleoso, eu vou pegar um pó mais claro do que minha pele e vou matizar esses pontos de iluminação. Para reforçar o contorno, eu vou usar esse pó compacto da Ruby Rose, que é o número 18, e eu vou começar delimitando a linha do meu nariz, depois as minhas maçãs, vou pro queixo e pras mandíbulas e por último a testa, claro. Para dar uma saúde nessa make, eu vou usar um tom de rosinha. Esses são uns 2 tons de rosa que eu misturo da Mary Kay e eu vou passar só em cima das minhas maçãzinhas. Para iluminar, eu gosto do Soft and Gentle da MAC e eu vou começar iluminando o topo das minhas maçãs. Depois eu vou iluminar o meu nariz, a minha testa, a minha boca e o meu queixo, porque eu gosto de brilhar demais. Meninas, coisa super importante, limpa a sobrancelha. Pega um cotonetinho e tira todo o resíduo de base, senão vai ficar cinza, tá? Com essa paletinha da Ruby Rose, eu pego esse primerzinho, aplico em toda a minha sobrancelha. E depois com os 2 tons que tem ali, eu dou uma misturadinha, pinto toda a linha de base dos meus cílios. Depois preencho e com o restinho do produto que sobrar no pincel, eu esfumo o comecinho, que é pra deixar mais naturalzinho. Com a base mesmo da Mary Kay, eu vou vir e vou delimitar a minha sobrancelha, que é pra corrigir onde eu extrapolei um pouquinho com a sombra e pra dar um efeito mais Photoshop também pra sobrancelha. Ela fica muito mais bonita quando você faz isso. Pra dar aquela segurada na sobrancelha, pega o gelzinho da Mary Kay e passa aí, minha filha, sem dó nem piedade. Pega um tomzinho marronzinho, passa na linha de baixo dos olhos, porque é pra dar aquela aumentada no olhar. Passa máscara de cílios e ilumina o canto do olho. Dessa vez eu escolhi um batom mais glow pra realçar essa tendência mesmo. E com um batom mate metalizado da Dylos, eu usei pra iluminar o meinho da minha boca e dar uma sensação de que ela é maior. E é isso, meninas, espero que vocês tenham gostado, muito obrigada por me acompanharem no canal, não esqueçam de me seguir ali, se inscrevam no canal, por favor, e se vocês gostaram, deixem o like.